E uma minuta da portaria em que o Brasil autoriza a entrada de ucranianos refugiados prevê um visto humanitário por 180 dias. Os imigrantes que assim desejarem poderão solicitar a residência temporária no país por 2 anos ou pedir uma residência por tempo indeterminado. O texto será publicado no Diário Oficial da União. Os termos da portaria foram discutidos nesta quinta-feira pelos ministros da Justiça e das Relações Exteriores com o Planalto. Todos os imigrantes beneficiados serão liberados a trabalhar no Brasil nos termos da legislação vigente. Haverá isenção de taxas e multas para obtenção de visto, registro e autorização de residência individual e para reunião de imigrantes da mesma família. O texto faz uma ressalva de que poderão ser cobrados valores pela prestação de serviços pré-consulares por terceiros contratados pelo governo brasileiro. Para solicitar o visto temporário, de acordo com o texto, o requerente deverá apresentar à autoridade consular o documento de viagem válido, um formulário de solicitação de visto preenchido, comprovante de meio de transporte de entrada no território brasileiro e atestado de antecedentes criminais expedidos na Ucrânia ou, na impossibilidade, uma declaração sob as penas da lei de ausência de antecedentes criminais em qualquer país. Porém, em caráter excepcional, o governo flexibilizará a concessão do visto na falta de algum desses documentos. O imigrante que conseguir o visto deverá se registrar em uma das unidades da Polícia Federal em até 90 dias após seu ingresso em território nacional. E aqui também é uma resposta àqueles que queriam uma normatização. É óbvio que você tem que ter um tempo para pensar qual seria o melhor modelo. O Brasil sempre foi acolhedor. Tem aqui a 4ª maior comunidade ucraniana do mundo. Se você colocar os japoneses, é a primeira comunidade do mundo. Então o Brasil se fez exatamente com estrangeiros. Eu sou neto de italiano, né? O Bizarra também, né? Neto de italiano, Bizarra? Sim, neto de italiano. Então nós não somos aquele brasileiro que veio aqui. Então todos nós viemos, né? Ou somos... temos como pais, avós, bisavós, trisavós, pessoas que vieram do exterior. Então o Brasil sempre foi muito acolhedor. Agora precisa ter algum tipo de regra, porque essas pessoas chegam aqui e aí, como é que ficam? Né? Como é que consegue um emprego? Como é que tem um documento? Tem que ser uma declaração de boa-fé. Então esse tempo foi exatamente para maturar isso. Essa portaria vai ser agora publicada e a partir daí, aqueles que moram na Ucrânia e quiserem adotar o Brasil, pelo menos temporariamente, como um país para chamar de seu, serão muito bem-vindos e certamente o povo brasileiro será muito acolhedor. Agora são 6 horas mais 17 minutos, 6h17, e o presidente Jair Bolsonaro informou na manhã desta quinta-feira que o Ministério da Saúde está estudando em rebaixar o status da pandemia de Covid-19 para a endemia. Em uma publicação nas redes sociais, o chefe do executivo afirmou que a mudança seria uma consequência da melhora no cenário epidemiológico da doença no país. Em virtude da melhora do cenário epidemiológico, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.979 de 2020, o Ministério da Saúde estuda rebaixar para a endemia a atual situação da Covid no Brasil, escreveu Bolsonaro. A lei citada pelo presidente diz respeito às medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Desta forma, se o rebaixamento então ocorrer, a doença deixa de ser uma emergência de saúde pública e as restrições implementadas para conter a disseminação do coronavírus, como distanciamento social e uso de máscaras, perdem a sua validade. Diferente da pandemia, que é caracterizada pela disseminação e aumento generalizado de uma doença em diversos territórios, a endemia é a situação sanitária em que se assume que é esperada uma quantidade determinada de casos e óbitos por uma enfermidade, ou seja, na situação endêmica há um controle nas estatísticas. Olha, no entanto, embora seja inicialmente positiva, a mudança na classificação também traz preocupações a especialistas. O motivo é que existem dúvidas de quais índices de infecções, hospitalizações e óbitos pela Covid-19 serão considerados aceitáveis pelos países para o momento endêmico. A preocupação, Café, é que esse patamar, de estabilidade seja alto e com isso continue, representando altos números de casos e também de mortes. Bom, quem acompanha aqui o nosso noticiário, inclusive ontem fizemos essa pesquisa, sabe do meu posicionamento, acho que o Bizarra concorda, que é da gente começar a flexibilizar, inclusive o uso das máscaras. Agora, o Brasil isoladamente tomar essa decisão de tornar endêmica, eu acho que é se precipitar. Existe a Organização Mundial da Saúde que decretou em nível mundial a pandemia. Eu entendo que o Brasil deveria esperar um posicionamento desse organismo internacional. Pode flexibilizar aqui no Brasil? Claro que sim. É uma decisão só do governo federal?
Claro que não. Nós sabemos, né, dos decretos estaduais, de uma participação. O próprio Supremo delegou mais aos governadores e prefeitos como conduzir a questão. Agora, uma flexibilização ou outra, como por exemplo o não uso obrigatório de máscara, me parece que é muito bem-vindo nesse momento. Muita calma nessa hora, entrar numa dividida dessa no momento de guerra, né, de que está todo mundo com os ânimos à flor da pele, me parece que é enfrentar um inimigo imaginário. Acho que o Bolsonaro tem que continuar falando menos e agindo mais. Um pouquinho de calma, espera a Organização Mundial da Saúde dar o sinal, aí o Brasil adota aquilo que for necessário. E não tem nada a ver com soberania nacional, não, tem a ver com coerência.